Fala pessoal, bem-vindos ao darkfoxonline.com e hoje nós temos aqui o review do aparelho Galaxy K-Zoom. Esse aparelho ele foi cedido pela Samsung para teste e o principal diferencial dele, que a gente já conhece aí, é que ele é a evolução do S4 Zoom, tanto é que ele em alguns lugares ele é conhecido até como S5 Zoom. A primeira impressão que a gente tem no aparelho em si é de um aparelho bem rechonchudo, como vocês podem ver, ele é bem gordinho. Parte disso se dá pelo fato dele ter uma bela de uma câmera traseira de 20.7 megapixels com flash em xenon e flash em LED. Vamos por partes então. Esse aparelho ele tem uma tela de 4.8 polegadas HD, 720 por 1280 pixels. Ele possui um processador hexa-core, que ele é um quad-core 1.3 mais um dual-core 1.7 e ele trabalha em esquema Big Little, ou seja, conforme ele precisa de desempenho, ele vai rolar conforme a demanda. Se ele precisa de mais, ele vai acionar os 6 núcleos ou vai acionar só os 2 para economizar a bateria. Com relação à estrutura dele, na frente, né, a gente tem o clássico botão de home aqui da Samsung com o multitasking e o voltar, né, em posições invertidas em comparação aos outros aparelhos de outras marcas. Uma câmera frontal, que é uma câmera de 2 megapixels, 2 sensores e a caixa de saída de som. Numa das laterais, os botões de volume e power e um diferencial para algumas pessoas, um botão exclusivo para a câmera, tá? Embaixo, um microfone para captar som, né, para você poder falar, a entrada para micro USB, na outra lateral uma entrada para micro SD, e esse micro SD aqui é até 64 GB, tá? E em cima outro microfone para cancelamento de ruído e a entrada para fone de ouvido. Atrás a gente tem uma câmera da Samsung, aqui essa parte aqui tem um vidrozinho para proteger, né, o sensor da lente, caixa de som e flash, que é um dual flash LED mais xenon. A primeira coisa que a gente tem para observar aqui nesse aparelho é que ele, para mim pelo menos, é algo que já me desagrada. Ele é um aparelho que ele tem meros 8 GB de armazenamento. E quando eu falo 8 GB de armazenamento, eu falo 8 GB antes de você instalar sistema, aplicativos e etc. Então, você no final das contas, você acaba tendo aí um sistema ocupando um bom espaço desse aparelho e consequentemente ficando com pouco armazenamento. Então no final da história você vai ter que ficar economizando muito para você poder instalar as coisas. Para se ter uma noção, só a memória do sistema ele já consome 3.9 GB. Ou seja, entre 8 GB de armazenamento total menos os 3, a gente tem aí pouco menos de 5 GB de armazenamento disponível para o usuário, o que é um ponto bem negativo. Se você quiser instalar mais de um jogo, aí já vai suar um pouquinho. Como eu suei, por exemplo, para colocar o Asphalt 8 aqui. Com relação ao resto do hardware, ele tem 2 GB de RAM, né? E a câmera dele, algo que eu esqueci de comentar, é que ele tem um zoom de 10 vezes. E aí quando a gente fala zoom de 10 vezes, é um zoom
ótico, não é um zoom digital, porque essa câmera ela tem um canhão, né? Podemos assim dizer. Como poderia, deixa eu mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma noção. Quando a gente ejeta ela, a gente tem uma câmera que pode alcançar até 10x de zoom. Então vocês podem ver como é numa câmera tradicional. Com relação à bateria, a bateria dele é de 2.430 mAh, e isso garante para o usuário consumo de mídia de aproximadamente 9 horas, né, em vídeo, áudio ou coisas do gênero, e por quase 4 horas de jogo. E quando eu falo de jogo, eu falo do Asphalt 8 em resolução máxima, que até tá aqui. Ele roda com tranquilidade o Asphalt 8. Algo que é bom de se observar, no entanto, é que o Asphalt 8, apesar de ser deixa eu baixar aqui. Algo que deve se observar aqui, no entanto, é que o aparelho ele é um pouquinho encorpado, ele é um pouquinho pesado. Por um lado, ele se torna confortável de pegar, né, porque você sente o aparelho na mão, mas por outro ele cansa. Então, não dá para você jogar muito tempo, a não ser que você seja muito viciado e praticamente injete jogos na veia. Então, basicamente, você não vai conseguir também jogar muito além disso, porque você vai ficar com o braço cansado. O Asphalt 8 ele roda no máximo o que era de se esperar para o aparelho, né? Afinal de contas ele é da família do S5 e vem com 2 GB de RAM, então se ele não rodasse com resolução máxima seria no mínimo uma vergonha para ele, levando em consideração que até o A3 rodou. Então esse aparelho, vocês podem ver que ele está rodando aqui no máximo sem engasgos, tirando a perícia excepcional do motorista, só que não. A gente vê que ele não trava, não engasga e ele traz certo desempenho de qualidade para o usuário. Com relação à câmera, a câmera ela não deixa na mão, ela é uma excelente câmera. Eu arrisco dizer que é uma das melhores câmeras do mercado, tá? Inclusive podendo fazer frente até algumas câmeras semi-profissionais que a gente tem no mercado hoje. Em comparação a outras câmeras de smartphone, eu acredito que ela fique no mesmo nível, até bata muito delas. Para se ter uma noção, a gente vai deixar aí no post, eu vou deixar o link no post do vídeo, eu vou deixar um link para o post do blog que vocês podem conferir as fotos que a gente fez, tanto de noite quanto de dia, com e sem flash. E algo que chama bastante atenção é que eles fizeram aqui, além das funções que a gente já conhece, né? A gente tem função embelezamento, a gente tem função de você poder controlar por voz. As funções padrões que a gente tem aí na Samsung, a gente tem algumas funções que são bem interessantes, como a função de assinatura. E a função de assinatura, você pode configurar uma assinatura sua, que aí vai ser uma imagem. Eu, por exemplo, posso colocar aqui a assinatura própria da Samsung, que aí, como vocês podem ver, implicante. Como vocês podem ver, ela aparece aqui no canto. Deixa eu tentar aproximar. Aí, vocês podem ver que aparece aqui a assinatura no canto. E tem várias opções, né? Você pode também colocar uma assinatura sua, literalmente sua, você fazendo uma assinatura manuscrita, digamos assim. Por exemplo, eu faço aqui
fazer uma assinatura bem porca mesmo, só para mostrar, ele transforma numa imagem, você salva, ele automaticamente coloca aqui no canto. Você pode utilizar uma assinatura própria, pode colocar seu nome, pode colocar o que você quiser. O que é interessante também nele é o fato dele ter algumas funções próprias para a câmera, né? Além da câmera ser excepcional, e aí o único porém que eu vejo aí é o fato de ele ter uma câmera frontal de meros 2 megapixels e, digamos assim, clarear bastante a foto. Ele possui algumas funções interessantes aqui, né? Como você poder fazer o câmera futebol, que você coloca você em cenários de futebol, você pode utilizar o Photo Suggest, você tem várias opções aqui, o estúdio, que você pode fazer montagem de foto, fazer colagem, clipe de vídeo, parar vídeo. Você tem uma série de funções vinculadas ao aparelho, vinculadas à foto. A launcher dele é a TouchWiz, como a gente já tá acostumado, porém ele vem com a opção Minha Revista na lateral. Esse Minha Revista nada mais é do que um aglutinador de notícias, né? Você basicamente é praticamente Flipboard, né? Ele se baseia inclusive no Flipboard. A base dele é o Flipboard. Então eu quero ver notícias, você puxa a última para o lado, ao invés de aparecer para você o Google Now, né, como em alguns aparelhos aí, vai aparecer para você o Minha Revista. A gente não tem muitas opções aqui de personalização, algo que altera nas linhas novas, né? Mas hoje em dia a gente só tem papel de parede, alguma pouca outra coisa, que é meio que um padrão aí da TouchWiz até o presente momento, até o momento do S6. Esse aparelho ele vem com Android KitKat 4.4.2. Não há informações sobre a atualização dele, tá? Pode ser que atualize, pode ser que não. Ele tem hardware para atualizar? Tem, tranquilamente para atualizar para o Lollipop. Mas aí vai depender da vontade e do tempo da Samsung. Pode ser rápido, pode demorar ou pode não vir. Então fica a observação. Atualmente ele é 4.4.2 e sabe-se Deus se vai atualizar ou não. Com relação ao desempenho, a gente testou, além do jogo Asphalt 8, a gente fez o teste no AnTuTu. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu particularmente não gosto, mas ele já foi testado no AnTuTu. Eu não sei porque que o AnTuTu está tendo problema de esclerose, coitado. Toda vez ele esquece a pontuação. Mas eu já tinha testado ele atingiu mais de 39 mil pontos. Resta saber se ele vai atingir de novo, porque o AnTuTu, né, você sabe como é que é. Cada dia ele tira uma pontuação diferente e ele não se decide qual vai ser a sua pontuação final. Não existe aí um padrão específico e você vai ter esse resultado sempre. Algo que eu esqueci de comentar é que esse aparelho ele é 4G, tá? Então, se você deseja um aparelho 4G, ele vai te atender também. Mas se você já usa microSIM, aliás, se você já usa nanoSIM, você vai precisar de um adaptador ou comprar um chip novo, que ele usa microSIM. Então, se você usa aquele menorzinho, você vai precisar de um adaptador. Se você usa o maior, ou você vai ter que trocar também, ou você vai ter que cortar. Ele é o chip do meio, digamos assim. Como eu disse, o desempenho dele é bom. Vem cheio de coisa da Samsung, obviamente, né? Vocês podem ver que, de maneira geral aqui, essa primeira tela é toda da Samsung. Essa daqui está espalhado entre Samsung e Google, os dois saindo no tapa.
essa daqui também, tá? Basicamente, até o Uno é coisa da Samsung. A partir do Uno é que vai ser coisa minha aqui. Então, a gente tem duas, quase três telas, bateria quase indo para o vinagre, duas, quase três telas de aplicativo da Samsung. O lado positivo é que a gente pode desativar, nem desinstalar né? A gente pode desativar. O que é o desativar? A gente vai pegar e vai ocupar um pouco menos de espaço. Ele vai virar só um instalador lá no armazenamento. Então ele teoricamente diminui, mas ele continua lá, esse inútil, esse lixo. Mas já é uma ajudinha. Mesmo para 8 GB é meio complicado, mas já dá uma moral, digamos assim. O que mais que eu posso falar? Já falei da bateria, que por sinal ela é uma bateria removível, 2430 mAh, e 3 horas e 42, quase 4 horas de jogo, 9 horas de vídeo. Algo que, como vocês podem ver aqui, 1280 por 720 é a resolução dele. Essa câmera, inclusive, né, eu acho que isso daqui tá mais para uma câmera que faz ligação do que um smartphone com uma câmera pauleira, digamos assim. Então, essa câmera que vem nele não vai te deixar na mão se você busca um aparelho com boa câmera. Eu quero sair, quero tirar fotos boas. Você vai ter um bom desempenho. Porém, algo que eu senti certa estranheza é que as fotos com flash não ficam tão perfeitas quanto se espera. Ela meio que estoura as fotos. A resolução fica boa, mas não fica satisfatória do ponto de vista de ela ter um flash xenon, mas flash LED, a gente pode dizer que ela meio que deixa na mão. Basicamente, esse aparelho, para você que busca um aparelho, eu não digo nem intermediário, até um aparelho high-end, um aparelho top de linha, você vai ter um bom desempenho. Tá aí, terminou o teste, agora deu 37 mil. Então você sabe que vai dar entre 35 e 39, digamos assim, né? Porque o Antutu é meio esclerosado, é meio maluco, ele vai rodando e cada vez ele dá um resultado diferente. Mas, como eu estava dizendo, ele, de maneira geral, para você que busca um aparelho com bom desempenho, ele não vai te deixar na mão. Ele tem um bom hardware, ele tem, de maneira geral, ele tem, se você for analisar, digamos assim, você poderia comparar ele em desempenho até mais do que o Moto X da geração anterior e até alguns outros aparelhos mais atuais. O desempenho dele é muito bom, ele não vai engasgar de maneira geral, a não ser que você seja um louco que deixe 750 mil aplicativos rodando em segundo plano, e aí não vai ter gestão de armazenamento e de RAM que aguente. Você precisa de um psicólogo, um psiquiatra, qualquer coisa do gênero, para tratar a sua compulsão por aplicativos abertos. Em tempo, esse aparelho ele possui também o modo de ultra economia, para quando você está com pouca bateria, você pode jogar ele para preto e branco e não ficar na pista, não ficar na mão com relação a consumo de bateria. Bom, basicamente é isso. Eu vou deixar aí embaixo na descrição o link do blog com o review desse aparelho e com as fotos para vocês verificarem. Qualquer dúvida vocês podem deixar o comentário aí que a gente tenta responder na medida do possível, ok? Muito obrigado mais uma vez, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.